Toda terça-feira aqui no Balanço Geral tem um quadro Doutor Responde. Vamos em frente então. Já está com a gente aqui na tela do BG o doutor Guilherme Bunchen, que é médico proctologista. Vamos falar sobre o Setembro Verde de prevenção do câncer de intestino. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bom? Boa tarde. Obrigado pela participação. O que é o câncer de intestino? Qual é a quantidade, né, de pessoas que são acometidas? Qual é a gravidade dele? E por que tem essa data especial para falar desse assunto, doutor? Então, o câncer de intestino, ele é um tumor um tumor muito frequente. E por esse motivo a Sociedade Brasileira, tanto de Gastro quanto de Proctologia, resolveu investir um pouco mais em divulgação de um câncer que é tão frequente, mas muito desconhecido. Sendo que hoje, dados mais atuais, o câncer coloretal ocupa a segunda colocação nos tumores mais frequentes, certo? Então, por esse motivo, é muito importante que a população tenha um pouco mais de consciência, ainda não existe um conhecimento muito grande, né? E o setembro foi o mês escolhido para que a gente possa divulgar um pouco mais, esclarecer alguns métodos de prevenção, e é para isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho hoje. Doutor, e já sabe por que dá o câncer de intestino, né? Um órgão tão importante do nosso sistema, né? Das pessoas que têm uma função, né, tão importante, o câncer aparece ali nesse órgão? Bom, existem alguns fatores que são fatores genéticos, hereditários e fatores alimentares, tá? Então, o consumo de excesso de gorduras, carne vermelha, embutidos, são todos fatores que podem desenvolver o câncer coloretal, mas com certeza, um dos fatores mais importantes é a história familiar. Então, aquelas pessoas que têm história familiar de câncer coloretal ou doenças do intestino devem sempre ficar um pouco mais atentas também. Certo. E prevenção, que o senhor falou agora há pouco, né, doutor Guilherme? É aí que mora o grande X da questão, né? Tem o preconceito que envolve o exame ali, que é o preventivo, né? O senhor falou do exame de mama, que é tão falado, né, do preventivo, agora outubro está chegando, novembro vem o da próstata, né, que também as pessoas sabem bem como é que funciona o preventivo, e o câncer de intestino também tem um preconceito embutido aí, né, doutora? Sim, como na verdade o câncer de intestino é um tumor silencioso, na maior parte das vezes ele sequer causa sintomas quando a gente consegue detectar ele em fases precoces, é muito importante que a gente faça os exames de prevenção. O principal exame, o que a gente considera o padrão ouro, é um exame chamado colonoscopia, que é um exame que é feito como se fosse uma endoscopia, na verdade é um exame endoscópico, que a gente faz através do ânus para enxergar todo o intestino por dentro, tá? Por que a gente consegue fazer esse exame por prevenção? O câncer de intestino ele surge a partir de uma lesão benigna, bem pequenininha, que a gente chama de pólipo. E esse pólipo lentamente ele vai crescendo, crescendo, crescendo até que ele vire câncer. Então, o grande objetivo é a gente fazer a colonoscopia nas pessoas ou o exame preventivo, né, antes da manifestação de qualquer sintoma. Assim, a gente localiza esses pólipos que não têm sintomas nenhum, retira eles e previne o desenvolvimento do câncer coloretal. Lógico, como é um exame que demandam preparo e é um exame realizado através do canal anal, ele tem um certo preconceito, mas é por isso que a gente está aqui para esclarecer e informar que o exame é um exame tranquilo, não se deve levar em consideração o preconceito, porque realmente o benefício dele é bastante grande. Doutor, e existe alguma indicação médica, exemplo até da próstata, né, que tem uma questão de idade dos homens para fazer o exame, das mulheres também a mama. O câncer de intestino tem alguma coisa ligada à idade, a tempo também de fazer esse exame? E queria que o senhor confirmasse os sinais, principalmente, né, que aparecem aí no corpo da pessoa, que pode ser, né, um possível câncer de intestino. Sim, a idade hoje aqui no Brasil recomendada é a partir dos 50 anos. Então, toda e qualquer pessoa, mesmo que sem sintoma, a partir dos 50 anos, deveria fazer um exame preventivo. Esse exame, o melhor é a colonoscopia, mas existem outras estratégias também, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e aí a estratégia depende de alguns fatores, né? É, como eu te disse, o ideal é as pessoas fazerem sem sintomas algum, sem nenhum sintoma. Mas aquelas pessoas que apresentam sangramento anal, que por muitas vezes as pessoas ficam achando que é hemorroida, enfim, por um longo período,
dores abdominais, alteração do hábito do intestino, ou seja, que é uma pessoa que vai todo dia ao banheiro, de repente começa a não ir mais, ou começa a desenvolver uma diarreia, essas pessoas todas devem procurar um médico para que seja solicitado o exame, né, devido aos sintomas. É isso aí, doutor. E acho que o grande ponto também importante a ser destacado para a gente fechar é o quanto antes você detectar, na exemplo de vários cânceres aí, você consegue tratar e curar. É isso, né, doutor? Exatamente, esse é outro ponto bem interessante, porque o câncer do intestino ele tem uma taxa de cura bastante alta, gira em torno de 95%. Então, se você consegue detectar ele em casos, em estadios mais precoces, o resultado cirúrgico, o resultado do tratamento é muito bom. Então, é esse o grande motivo pelo qual a gente faz a prevenção, com certeza. E por isso que existe o Setembro Verde, né? Essa data aí, o Exatamente. setembro de tantas cores, né? Que também tem o Setembro da Prevenção do Câncer de Intestino, que foi o assunto do quadro Doutor Responde desta terça-feira, aqui com o doutor Guilherme Bunchen, que é médico coloproctologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Um abraço, até mais. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer alguma coisa sobre o câncer do intestino para os telespectadores. Obrigado.